E aí, meus amiguinhos, mais uma live aqui do nosso podcast Revalida. Vamos conversar com a doutora Tailuma. Ela vai falar pra gente como foi que ela aprovou no Revalida. E ela está indignada com o INEP. O INEP fez ela sofrer e nós vamos falar sobre isso, porque aqui é o momento também de desabafar, certo? Vamos conversar sobre tudo aqui e saber quais foram as estratégias que ela utilizou. Boa tarde, doutora, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Então, meu nome é Tailuma, a idade 33 anos, casada com um bebê de 2 anos. Oh, bom demais. Sou médica formada na Cuba, e aí eu fiquei aqui no Brasil quando o programa Mais Médico, tipo assim, quando Cuba quebrou e separou, decidiu tirar os cubanos daqui de Brasil. Isso aconteceu o 14 de novembro do ano 2018. Nunca em minha vida pensei que ia conseguir revalidar e ser médico formado aqui no Brasil. Deixa eu te perguntar uma coisa, antes da gente continuar. Como foi que você me conheceu? Como foi que eu apareci nessa história? Sim, graças a uma amiga que eu conheci, que mora perto de mim. Mora um pouco distante, mas relativamente perto. Ela mora em outro município, seu nome é Dayamin, que ela conheceu você, ela começou a estudar por seu curso teórico e depois o prático. E aí ela me falou que você era um bom médico, que usa estratégias fácil, simples e muito didática para um médico desenrolar-se, aprender a como realizar os estudos. E pronto, imediatamente eu entrei no seu canal, conversei com você, eu fiz meu cadastro, mandei o link e você me respondeu. Entendi. Isso já para a prova teórica ou você me conhecia na prova prática? Não, prova prática. Para a prova teórica, eu não estudei por nenhum curso. Não sabia. Deixa eu te perguntar, para a gente ir perguntando. Então, a gente se conheceu na prova prática através da sua amiga, que me conhecia já acompanhava, já fazia o meu curso. Exato. Deixa eu te perguntar, como foi a sua preparação para a prova teórica? Aí, já que você não me conhecia ainda, como foi que você se preparou? Tipo, para a prova teórica, eu não sabia como eu ia conseguir estudar, porque tem muito conteúdo. Aí eu comecei a estudar por a especialidade de pediatria. Depois, através dos grupos de Telegram. Tem grupos de Telegram formados por cubanos, que eles organizam, tipo assim, um cronograma semanalmente dos temas a estudar, e são temas que são pontos fixos nas provas. Os estudos começavam de 8 horas a 10 horas. Durante o dia, a gente tentava organizar-se e tentar ver todos os temas que eles iam a tocar esse dia. Entendi. E pronto, assim foi. Através de provas antigas da INEP, nós começamos a estudar. Qualquer dúvida, a gente não passava para outra pergunta, me entendeu? Entendi. Esclarecia tudo no momento. E muitas pessoas que não tinham condições para pagar cursos eram ajudadas por outras pessoas que tinham um conteúdo maior. Entendi. E postava no grupo. E assim foi como eu estudei para a teórica. Entendi. Ou seja, isso é muito legal. Vocês têm os cubanos têm uma coisa que é muito legal, que é esse sentimento de companheirismo. Isso é maravilhoso. Porque, diga aí, poucos grupos que você entra, principalmente de revalida, você pode entrar em vários grupos de revalida e você vai ver que a principal coisa que se faz no grupo é discutir política, falar da vida dos outros, perder tempo. Mas nesse grupo, e não é só esse, vários grupos de cubanos que eu já conversei, de várias pessoas que fazem parte, falam a mesma coisa. A gente estuda junto, a gente debate as questões. Isso é muito bom, porque vocês têm aquela coisa em comum. A situação de ter vindo por causa do Mais Médicos, muitos de vocês, e aí ter sofrido, porque você chegar num outro país, de repente você perder o chão, é terrível. Porque uma coisa é você estar no seu país, outra coisa é você estar em outro país e você perder a sua fonte de renda. Aí é terrível. Então eu acho massa isso daí. Quando você... Foi a primeira vez que você fez a prova ou você já tinha feito anteriormente a prova? Não, a primeira vez. Como eu falei, eu não havia estudado nunca. E pelo menos eu sou uma pessoa que, se eu não estudo, eu não me lanço, como se fala. Entendi. Cubano. Eu não tento fazer a prova porque eu sei que eu vou reprovar. Entendi. Entendeu? Não gosto de passar essa vergonha. Eu gosto de preparar-me e
pronto. Entendi. Aí faço qualquer tipo de prova. Entendi. O que você diria, porque tem outras pessoas que vão fazer a prova, inclusive pessoas também que são cubanas, venezuelanas, até brasileiros mesmo formados no exterior. O que você diria para essas pessoas? O que é mais importante, coisas importantes que são para estudar para a primeira fase do Revalida? O que você acha que é Tipo, importante? importante primeiro organização, muita organização. Você não pode estudar pegando várias coisas, porque senão a cabeça fica em branco, dá uma parada. Você precisa organizar-se. Como eu falei, aquele grupo se organizava um cronograma semanalmente e misturado. Era coisa de pediatria, depois a gente via coisa de ginecologia, cirurgia, clínica médica, assim. E através, sobretudo, fazer muito simulado ajuda demais, porque o conteúdo é muito maior e não dá para a gente ter tudo isso na cabeça. É impossível, entendeu? E não ser mecânico. Você precisa aprender e tentar achar a fisiologia de por que passa isso, por que passa aquilo, me entendeu? É assim. Entendi. Maravilha, maravilha. Quando você passou na prova teórica, a prova prática é totalmente diferente da prova teórica para estudar. É um jeito totalmente diferente. Como foi que você pensou em se preparar para a prova teórica? Como foi os primeiros dias e como foi essa história? Não, os primeiros dias você não sabe como vai a preparar-se. Aí, mais ou menos, comecei a olhar através do Bertoldo, a Bíblia Sagrada, as formas, tipo assim, como um esqueleto, como você fez. E mais ou menos a gente imaginava como ia ser tudo. Entendi. Mas realmente ajudou muito aquele análise que você fez. Como já você sabia apresentado, já você sabia como era aquele formato do INEP. E verdadeiramente aquele esqueleto que você fez em cada especialidade ajuda muito, pelo menos para aprovar. Lógico. Entendeu? Porque às vezes você não sabe a doença que tem esse paciente, e pelo menos realizando aquela entrevista, aquela anamnese, já você começa a imaginar alguma coisa parecida. Entendi. Não, imagine o que é você chegar na prova prática para pensar o que você vai perguntar lá na hora. Você passou pela prova prática, você sabe o estresse que é a prova, que tudo é desorganizado, que eles fazem tudo para prejudicar. E até os lugares mais organizados ainda acontecem coisas que atrapalham. Imagina se você não tiver na sua cabeça o roteiro certinho do que você vai perguntar. Então lá no curso a gente faz um roteiro que chama esqueleto, eu apelidei aí. Por que eu chamo esqueleto? Porque esqueleto é o que segura tudo. Acho que se eu tirar tudo do corpo, fica o esqueleto. O esqueleto, ele tem outra característica. Essa palavra esqueleto também leva a entender uma coisa, que o esqueleto ele pode ser preenchido. Não precisa ser do jeito, mas não pode tirar um osso, né? Você não pode tirar uma costela. Aquela costela fica, mas você pode colocar um músculo, você pode colocar uma face, você pode colocar um nervo, um vaso. Então, ele pode ser moldado, acrescentado coisas, mas tirado nunca. Aquilo é o mínimo necessário para você fazer. Então, essa é a estratégia. Essa é uma das estratégias. Vamos falar um pouquinho agora sobre a parte da preparação, que a gente teve junto, a gente teve estudando. Aí, beleza. Como foi? Sua amiga me apresentou a você e você já entrou no curso. Como foi isso aí? Sim, aí é como eu falei. Eu fiz aquele cadastro, aí você mandou todos os dados e fiz o pagamento e comecei o curso primeiro online. Eu comecei, quando eu entrei como se chama? Aquela plataforma que você disponibiliza, comecei a olhar tudo. Primeiro o esqueleto e depois aqueles temas que são mais pegados, entendeu? Entendi. E aí comecei a preparar-me. Eu, durante a prova teórica, eu conheci uma doutora, que também ela passou uma vez. Não sei se você lembra que éramos 3 cubanas. Sim, lembro sim. Aquela vez. Infelizmente, Doraíse não conseguiu passar, aí eu fiquei um pouco triste, mas ela vai passar agora em junho. Vai, com certeza. Uma coisa que é boa é que agora a prova está acontecendo muito mais vezes, né? Já agora no meio do ano já tem, aí depois tem outra. Agora tá muito melhor, graças a Deus. Aí, beleza. Teve uma parte que a gente fazia, que era online, tinha as mentorias semanais e tinha o módulo presencial. Na minha cabeça, eu acho tudo é importante. Agora, cada coisa tem a sua importância. Eu queria que você contasse para mim, na sua visão, das coisas que a gente fez. O que foi que ajudou, como foi cada coisa dessas, o que ajudou cada uma dessas coisas? Não, tipo assim, ajudou muito, sobretudo a parte presencial.
entendeu? Que mesmo assim com aqueles atriz, você conseguia desenvolver-se e falar sobre tudo, mesmo assim que não dera tempo em 10 minutos. Também ajudou muito a preparação com você, enquanto debatia aqueles cardio, aquelas provas que você tinha, entendeu? Também ajudou muito a semiologia, enfim, a prática ajuda muito. Você acha que chegando num curso presencial, porque na minha cabeça assim, eu planejei tudo, né? A parte online, que você ficava 5 semanas adquirindo conhecimento, para depois ir pro presencial. Não fazia ao contrário. Tem curso que faz o contrário, o cara vê logo o presencial e depois vê a teoria. Eu não acho muito legal, não. Desse jeito, você acha que teria condições de você ter ido para o prático que a gente fez sem ter estudado nada antes? Como desse jeito? Primeiro online e depois Se você tivesse presencial? chegado lá na prática, nos 3 Uhum. dias, sem ter estudado nada, chegado só para lá nos 3 dias, você aproveitaria o curso? Aproveito, mas você precisa estudar, me entendeu? Você precisa estudar. Não, você não pode chegar em zero. Precisa saber tudo. Entendi. É isso. Quando você chegou lá no primeiro dia, como é que você estava no primeiro dia e como você estava no último dia? Como foi? Não, o primeiro dia eu estava muito nervosa. Eu não consegui nem dormir aquela madrugada. Acordei que aquelas olheiras eram por aqui. E estávamos com um pouco de medo, porque já haviam falado que você se tornava um pouco sério. E o primeiro dia foi fatal, porque eu, quando ia para aquelas estações, eu não conseguia desenrolar-me. Era com medo, mas o segundo e o terceiro, muito melhor. O que eu percebi de você é que você é uma pessoa muito sistemática. Você tem uma ordem lógica para fazer as coisas. Então você sempre fazia bem organizado. O pensamento era muito bem organizado, bem colocado. E eu até falo para você lá quando você fez o curso, que o seu pensamento era muito organizado, que você fazia bem certinho. E isso ajuda demais para quem vai fazer uma estratégia tipo esqueleto. Porque se você organiza o pensamento e você não se abala, você fala na ordem certinha, então é perfeito. Parece que se encaixou perfeitamente na sua forma de fazer já. Você chegou lá, fazia o esqueleto certinho, mas mesmo assim, é isso que eu digo, mesmo assim, estudando 5 semanas, fazendo mentoria e fazendo tudo, o cara chega lá no primeiro dia perdido. Por quê? Por que acontece isso? Perdido para aquela pessoa que não sabe como é aquele formato da prova, como é que você tem que desenvolver, me entendeu? É uma coisa nova. Entendi. É prática, mas é nova. Por isso que você está um pouco perdido. Entendi. É porque acrescentam coisas que não tinham antes, né? Abrir a porta, entrar, se apresentar, tudo isso você não tinha feito antes. E lá a gente faz. É verdade, você tá certa mesmo. É como se entrasse o ator que ele diz não consta no checklist. Porque quando a gente treina com um amigo ajuda demais. Um amigo ajuda. Você sabe que lá na prova, cada vez que um ator falava para mim, não consta, eu continuava falando. Eu não ficava assim. Só que às vezes fiquei em pausa, porque, tipo assim, eu fui a fazer a prova em Poa. Foi uma experiência muito traumática, até para pegar um avião aqui em Fortaleza. Eu pensei que eu não ia conseguir fazer a prova, e depois que cheguei a Poa, eu ia fazer a prova no horário da tarde. E não sei se você sabe quantas coisas aconteceram. Eu ouvi falar. Eu fiz a prova 1h da manhã. Aí já o cérebro estava com sono, estava cansado. Eu acho que nem oxigênio tinha. Mas mesmo assim, aquele grupo que fez a prova a essa hora forçou muito, muito a mente. Aí você vê, ó. Isso é muito sério. Porque o que a gente tá falando pra você que tá assistindo, meu amiguinho, minha amiguinha, é que a prova do INEP é desorganizada. E o INEP vai lhe prejudicar das formas que ele puder. Não, talvez não porque quer, mas por descaso. Porque se eu digo pra você que 80 a 90% das pessoas que fazem a prova precisam fazer recurso, então, meu amigo, é terrível, não é não? 80 a 90% das pessoas que aprovam na segunda fase é depois dos recursos. O que eu tô dizendo? Que quem corrige a prova corrige muito mal. É um indício de desorganização do INEP. Como é que o cara vai fazer uma prova 1h da manhã? Tem cabimento um negócio desse? Quem é que aguenta? Então é uma coisa extraordinária você aprovar nessas condições. Isso é o INEP. Você vai ter que esperar o pior. Se acontecer bom, maravilhoso, mas você tem que esperar sempre o pior.
Aí você estava falando para mim que você Uhum. precisou de recurso. Além do mais, depois de toda essa novela mexicana, você ainda precisou de recurso porque foi mal corrigida a sua prova. Como foi essa Isso. experiência do recurso? Você que fez o recurso, você contratou, como foi? Tipo assim, eu lembrei de você que você falou de que muitos amigos pagaram os recursos e conseguiram, e que outros não pagaram e conseguiram, e que outros pagando ficaram reprovados e outros que fizeram reprovaram. Aí eu entrei em contato com outro doutor e paguei. Entendi. Só que para minha experiência e para todo mundo que vai ver essa live, os melhores recursos são feitos por você. Mesmo assim que eu paguei, desde que eu consegui baixar os vídeos, eu comecei a pegar recursos de outras pessoas e a olhar. Entendi. E aí comecei a fazer meus recursos. Entendi. E hoje eu posso falar que eu aprovei por meus recursos, não por aqueles recursos que eu paguei. Ou seja, vou fazer uma observação. É muito importante que a pessoa que faça o recurso realmente saiba fazer, independente se é alguém contratado ou a você mesmo. Você vai, pela experiência da doutora, você vai contratar pessoas que não sabem fazer recurso, que dizem que sabem, por isso que é muito importante você saber se realmente a pessoa sabe, porque como você falou, esses outros recursos que você pegou ajudaram você, porque a pessoa que fez os outros recursos, ela sabia fazer, e aí já abriu a sua mente. Então, o negócio é saber fazer recurso. Se a pessoa sabe, independente, é pago ou é gratuito, não importa. O importante é que a pessoa saiba fazer, porque quem sabe fazer recurso tem muita manha para fazer. O cara sabe de umas coisas que não passa pela nossa cabeça, de meros mortais, né? Então, sério. Não, e eu peguei recursos de pessoas que eu vi que postaram, não, eu ganhei 8, 9 pontos, me entendeu? Entendi. Eu precisava olhar para saber como você tem que fazer esse formato de recurso, entendeu? Para saber como é que você tem que dar uma entrada. Mas eu assistia meus vídeos, eu sabia em cada minuto aquilo que eu havia falado e não foi pontuado. Lógico. Entendeu? Porque existe muita injustiça por parte desse instituto do INEP. Muita. Além de eu aprovar, eu olhei os recursos e muitos foram indeferidos de coisas que aparecem nos vídeos. Ou seja, coisas que você falou e mesmo assim eu falei mesmo não assim. lhe devolveram os pontos. É sério. Só que se eles colocam um item que você fala, por exemplo, você indicou tal coisa e tal coisa, e eu não falei assim direito, mas eu falei de forma separada em vários minutos, você tem que pontuar porque está falado. Lógico. Entendeu? Mas não do jeito que você quer. Ou seja, até isso vai depender da interpretação de um ser humano. É isso que é ruim. Não existe um parâmetro exato para poder fazer a correção. Mas, de qualquer forma, aprovou. Conseguiu os pontos que você precisava para aprovar e aprovou. Não porque você não conseguiu de primeira, não porque corrigiram mal a sua prova. Depois que você viu que você tinha, passou por muito perrengue, muito aperreio, mas depois que você viu, deu um alívio no coração? Como foi? Deu um alívio, mas eu dei um grito que fiquei pálida. Minha esposa chegou, ele me socorreu, tirou, verificou a pressão, ele trouxe para mim água. Eu fiquei em choque, a verdade. Até hoje estou em choque. Meu Deus. Foi sério. E depois que eu vi aprovado, eu verifiquei umas 10 vezes. Toda vez eu saía e voltava para ver se é isso mesmo. Porque não é porque você não confia em você, mas a pessoa não confia no INEP, porque qualquer coisa pode acontecer, meu amigo. O INEP é sofrimento até o final do negócio. Eu batia print de qualquer coisa. Mas é sério isso daí. Até recurso, às vezes você manda um recurso, ele nem corrige o recurso que você manda. Então tudo você tem que te mandar print do que você baixar as coisas para você ter certeza de que você fez. Doutora, eu quero lhe agradecer por você ter a disponibilidade de contar do seu trauma, a sua experiência traumática. Muitas coisas que acontecem a gente aprende e outras pessoas também aprendem com a nossa experiência. Para a gente finalizar, que dicas você daria para a pessoa que vai fazer a prova prática, que você acha que é mais importante? Não, a prova prática, as dicas, primeiramente, muita organização, entendeu? Você tem que organizar-se. A prova prática, você não tem que pegar todo tipo de conteúdo, você tem que escolher de cada tema o principal. Eu fiz assim, entendeu? Entendi. Eu, por exemplo, eu estudava asma, eu fazia meu escrito em uma folha e colocava sintomas, exames complementares e conduta.
e pronto. É assim como eu me organizei. E muito, 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 muito obrigada. O curso de você que ajudou, um curso didático, simples, maravilhoso e fácil de você aprender e desenvolver-se, desenrolar-se. Com esse esqueleto maravilhoso que você fez, a pessoa que vai fazer revalida tem sua aprovação. Outra coisa é que a INEP não corrige de forma adequada. É lógico. Mas é assim, organizar e se precisa estudar. Muito Você bem. não pode ir a essa prova sem saber nada. Doutora, assim. eu quero lhe agradecer a sua participação, quero lhe parabenizar, porque eu sei, mais do que ninguém, que o processo é longo, cansativo, é triste e muito, muito, muito novela mexicana não, muito perrengue, muito reviravolta. Uma hora acontece uma coisa, outra hora acontece outra, e você fica naquele carrossel de emoções, né? Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Eu quero lhe parabenizar pela sua aprovação, que é muito... Passar no Revalida é uma coisa muito maior do que passar numa residência, do que passar em outras coisas. Às vezes eu falo na live para as pessoas não colocarem muita carga, mas mais por causa das pessoas mesmo. Mas eu sei que tem muita carga nessa prova e é muito... E muda a nossa vida, né? Passar no Revalida muda a nossa história completamente. Então, lhe parabenizar e lhe agradecer pela sua participação e quero que você dê as suas contribuições finais. O que você quer falar agora por último para a gente encerrar a nossa live? No, que cualquier persona que esté, ou seja, quando vean a live, eu garanto o curso do Dr. Rafael, tanto para a prova teórica, eu não fiz o curso em prova teórica, pero garanto seu curso tanto para teórica como prática. E o candidato vai ter aprovação, entendeu? Muito bem, doutora. Tá vendo? E já imaginou se eu pagasse o povo para falar? Ela tá falando de graça. Nem paguei pra ela falar, ela tá falando. Mas por quê? Eu brinco muito com isso, mas é porque o curso é feito pela experiência de vocês. Tudo que vocês falam para mim, eu fico aqui só ligadinho e cada uma das experiências vai melhorar o curso. É por isso que eu faço tanta entrevista, porque eu sei que é importante demais. O melhor conhecimento, na minha opinião, é a experiência. A experiência nada supera a experiência do que conteúdo. Tudo que está escrito no livro é a experiência de alguém. Não pense que ali ele inventou do nada. Ele criou uma teoria, testou essa teoria e colocou lá o resultado. Isso é só experiência. Ou seja, melhor, todo conhecimento é fruto da experiência. Não existe conhecimento que não é fruto, pelo menos em medicina, que não é fruto da experiência. Porque a gente não pode fazer uma coisa sem experimentar. Não pode passar para o paciente. Então, doutora, muito obrigado pela sua participação. Meu amiguinho, você que assistiu essa live, espero que você tenha gostado, que você tenha entendido, que tenha se identificado aí com a doutora. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar aqui o seu comentário. Nos vemos no próximo Podcast Revalida. Tchauzinho para todos.